Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí, uma excelente segunda pra todos nós. Deus abençoe nossos dias, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar o vídeo aqui com algumas informações muito importantes pra todos vocês. O São Paulo vai jogar a próxima partida contra o Cruzeiro, mas depois temos um outro jogo, entre aspas, em casa. E por que eu tô dizendo isso? São Paulo, em tese, jogaria no Morumbi, Mas como em novembro agora, teremos dois shows, Tem um show da banda Red Hot Chili Peppers, de rock, e tem também um show aí da banda Rebelde. E com isso, no dia da partida estará sendo montada aí a estrutura para o show e o São Paulo terá que mandar um jogo em algum outro estádio, A expectativa é de que existe uma possibilidade do São Paulo jogar ou no Allianz Parque ou também na Arena Barueri, galera. Então, no dia 8 de novembro, às 20 horas, partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino. Pode ser, existe uma possibilidade grande do São Paulo jogar aí na Arena Barueri. Existe uma possibilidade mais remota de que o jogo aí seja lá no Allianz Parque, tá bom, galera? Então, São Paulo tá tratando aí muito bem aí essa logística para analisar a situação, mas grande chance aí do jogo ser na arena, tá bom, galera? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos pra gente trazer maiores informações aí pra vocês. E ó, uma informação que eu achei até certo quanto ridícula que surgiu hoje à tarde por parte da mídia flamenguista, Então, alguns torcedores estavam dizendo aí de que o Flamengo estaria interessado e que tentaria a contratação do Rames Rodrigues pra temporada de 2024. Já havia tido, o interesse do Flamengo antes dele vir pro São Paulo, quando ele estava livre no mercado. São Paulo acabou conseguindo aí a negociação, não só o Flamengo, Botafogo, alguns outros times também tentaram, mas de que o jogador, segundo eles, o jogador estaria insatisfeito no tricolor por ser banco e que gostaria aí de uma eventual saída. Isso não procede, galera, essas informações aí, se vocês acompanham essas informações aí dos flamenguistas, isso não procede. O que aconteceu foi o seguinte: o jogador ficou chateado de não atuar nas finais contra o Flamengo. Isso aí é notório, todo mundo sabe disso, e todo jogador que estivesse à disposição ali gostaria de estar em campo, ainda mais numa final deste peso, Ainda mais tendo também a primeira Copa do Brasil da história do São Paulo. E isso foi declarado pelo Rafinha, que é amigo pessoal dele. O Dorival falou disso em entrevista coletiva, falou sobre o quanto o Rames esperou o seu momento de atuar, e o momento do Rames parece que tinha chegado, Ele tinha sido titular contra o Vasco, aí ele jogou 2 jogos seguidos contra as seleções, de Uruguai e Equador, com a sua seleção, a Colômbia, e depois ele voltou, não esteve presente no jogo contra o Goiás por conta de logística e foi titular no clássico contra o Palmeiras, mas no jogo contra o Atlético ele começou no banco, Então isso aí fica uma dúvida: será que o Rames é um titular absoluto? Será que ele fica nesse rodízio aí que o Dorival tá propondo pelo seu elenco? Mas aparentemente o jogador não está insatisfeito, ele tinha ficado sim chateado, assim como eu acredito que qualquer jogador que ficou no banco ou ficou fora daquela decisão tenha ficado. Mas se o Flamengo tem interesse ou não no Rames, acredito que o jogador não saia do São Paulo, até porque ele ainda tem mais outro ano aí de contrato, tá bom, galera? Só para esclarecer essa informação aí, tá bom? Muita gente acabou perguntando lá do Instagram. E ó, outra situação, mas uma situação muito triste, O Rames Rodrigues até comentou aí em suas redes sociais: os pais do Luiz Dias, companheiro aí, compatriota do Rames Rodrigues, foram sequestrados, Luiz Dias, que é um atacante da equipe do Liverpool, e tá tendo aí realmente uma ação, uma locomoção aí para todo mundo, para que os pais dele sejam aí entregues bem, com vida e tudo mais. E o Rames Rodrigues entrou aí nesta ação e a gente espera, que realmente fique tudo bem. O Luiz Dias, inclusive, nem participou da última partida do Liverpool, recebeu uma homenagem, dos seus companheiros. Obviamente o jogador não tinha cabeça nenhuma de ir para o campo, Então tá aguardando aí maiores informações sobre os seus pais, sobre os seus familiares que estão na Colômbia, Ele mora na Inglaterra, joga lá no Liverpool e os pais estavam aí na Colômbia. E o Rames Rodrigues está participando aí, muito legal, dessa ação para que realmente os pais voltem e voltem bem para casa, Não, galera? Vamos falar agora sobre as próximas partidas do São Paulo, A gente já esclareceu aí para vocês que o próximo jogo é contra o Cruzeiro, depois esclarecemos aí que o jogo contra o Bragantino vai ser com o mando do São Paulo, mas em outro estádio, fora aí do Morumbi. Mas o São Paulo precisa reverter algumas situações, A gente está com uma campanha de Z4 no segundo turno. Isso aí não seria uma novidade, Até porque a gente está com jogos ruins em cima de jogos ruins, a gente não vence fora de casa, já batemos um recorde que nunca tínhamos chegado na história, 15 jogos sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, um recorde assim
assim absurdo, um recorde do mais negativo possível. Mas, como um todo, o segundo turno do São Paulo é de Z4 e isso nos preocupa porque o Cuiabá já passou o São Paulo, então a gente estava na primeira parte da tabela ali, já caímos. O Internacional, o Corinthians, o próprio Cruzeiro já começaram a se aproximar, né? Aí tem uma queda ali de rendimento ali em questão de Bahia, Santos, Vasco e Goiás, né? Acredito que tenha ficado mais nesta briga aí o time que vai ser rebaixado, junto com o América e Coritiba, que matematicamente estão ali realmente com uma luta muito difícil para fugir do rebaixamento, né? Então essa campanha do São Paulo precisa melhorar e nada melhor do que 2 jogos como mandante, né? Já que não serão 2 jogos no Morumbi. O Dorival vai promover outras mudanças. Para quem acompanhou as 2 últimas partidas do São Paulo, clássico contra o Palmeiras e jogo contra o Atlético, foram 2 jogos fora de casa, mas entre as escalações, mais de 8 alterações, né? A gente tinha entrado no clássico contra o Palmeiras, e aí no jogo contra o Atlético, só o Rafael, o Diego e o Alisson eram os mesmos jogadores, né? Porque na lateral direita o Natan entrou no lugar do suspenso Rafinha, aí o mesmo Diego Costa, e aí no lugar do Beraldo entrou o Alan Franco, e no lugar do Caio Paulista na esquerda tivemos o Wellington, né? Aí o Pablo Maia retornou, quem tinha jogado era o Gabi, o Pablo é realmente titular, inclusive fez o gol de cabeça, e o Alisson novamente, mais uma vez na escalação. E aí ele tinha colocado Rames e Michel Araújo, e aí ele volta com os dois, que ele é simplesmente apaixonado, não entendo toda a paixão que o Dorival tem por Nestor e o Wellington Rato. E no ataque que tinha sido Lucas e David, né, o Lucas acabou se lesionando, entrou o Luciano aí e o Erisson, né? Então foram muitas mudanças realmente de uma partida para outra, e para o próximo jogo contra a equipe do Cruzeiro nós também teremos mudanças, mas isso aí a gente vai estar falando, né, até porque o jogo é na próxima quinta, ainda temos alguns dias. A equipe do Cruzeiro também vai vir com muitas mudanças, né? O Cruzeiro tá nessa briga aí desses times. O Cruzeiro será que briga contra o rebaixamento ou já começa a sonhar na Sul-Americana? O Cruzeiro vem de resultados bons, né? Acabou vencendo um clássico contra o Atlético Mineiro fora de casa, depois venceu um confronto interessante aí. Então, o Cruzeiro vem num momento melhor ao que estava aí recorrente nas últimas partidas. O Cruzeiro é uma equipe que, na minha opinião, está sendo muito pressionada. É um time chato de se enfrentar, mas historicamente é um freguês nosso, né, rapaziada? A gente sempre brincou que quando o Cruzeiro tá na Série A, até porque não esteve na Série A nos últimos 3 anos, eram 6 pontos para o São Paulo, né? O Fábio, só a título aí comparativo, o Fábio, que é o maior goleiro da história do Cruzeiro, tomou e tomava sempre gols do Rogério Ceni, que é o maior goleiro não só do São Paulo, mas na minha visão dos maiores goleiros do mundo. E eu ouso dizer aqui, se o Rogério Ceni não fosse brasileiro, ele seria considerado o melhor e o maior goleiro da história, porque é um goleiro artilheiro que fez mais de 130 gols, um goleiro que tem mais gols que muito atacante, centroavante por aí, o goleiro mais pegador de pênaltis da história. Ele tem todos os atributos para ser considerado. Foi campeão de uma Copa aí, obviamente não estava, né, sendo titular, era o Marcos na ocasião, mas era um goleiro totalmente completo e por azar dele acabou sendo brasileiro, né? Porque parece que o brasileiro às vezes não reconhece outro brasileiro que tenha muito talento, né? O Neymar é um exemplo disso e alguns outros são exemplos disso aí, né? Às vezes a gente valoriza mais os caras de fora do que os nossos aqui que venceram, né? Então, galera, é realmente preocupante. A gente viu, por exemplo, aí quando o Neymar machucou o Benítez, né? O Martim Benítez do América mandou um recado para ele, quando muitos outros brasileiros até fecharam o olho, torcem até contra o Neymar. Então, realmente uma situação diferente aí que passou durante toda a parte de sua carreira, e no pós-carreira também o Rogério Ceni, que com certeza é um dos goleiros mais emblemáticos, não só do São Paulo. A gente teve a sorte dele atuar aí na nossa equipe. Para a partida contra o Cruzeiro também vem com algumas modificações. O Matheus Vital, por exemplo, né, que estava com dores nas costas, se recuperou, já treinou normalmente, então deve ser uma novidade em relação à última escalação. Muita gente perguntando aí sobre o Nicão, sobre o Matheus Pereira, que na minha visão é o jogador mais perigoso da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que passou por um período de troca de treinador, um período de muitas reclamações, muitos protestos da torcida contra o Ronaldo, né, que é o dono aí da SAF, né, o investidor do Cruzeiro. Então vamos ter um jogo muito importante de vida ou morte também para a equipe do Cruzeiro, que tenta cada vez mais se distanciar da zona do rebaixamento, assim também como o São Paulo Futebol Clube. Então será um jogo muito importante nesta próxima quinta-feira, combinado, galera? Então, já adiantando para você, é novo aqui no canal, não tem problema, tem um botãozinho aqui, você vai clicar nele e você já vai se inscrever automaticamente no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades diárias que tem sobre o nosso time de coração.
Para todo mundo que está nos acompanhando, dá aquela moral aí pra gente, deixa o like nesse vídeo, deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, fechou, rapaziada? Então, ó, fique com Deus, amanhã ao meio-dia tem vídeo novo com muito mais novidades para todos vocês. Um abraço do Alemão, tamo junto e valeu!